Pessoalmente acho que é fantástico nós termos momentos no ano em que nos fazem parar e nos fazem refletir sobre aquilo que é fundamental na vida. O Natal é uma dessas épocas. Eu gosto de ainda olhar para a nossa cultura e perceber que as lojas, as ruas vão se enfeitando para celebrarmos uma coisa extraordinária, que é o nascimento do nosso Salvador. Eu não me veria, ou teria alguma dificuldade em olhar para esta quadra, se calhar num país onde é proibido pôr enfeites de Natal, onde é proibido expressar a nossa fé em Cristo Jesus. Então eu gosto imenso desta quadra, e houve um pastor que dizia a certa altura que o Natal e as celebrações em geral são o fator mínimo para nós nos recordarmos das coisas que deveríamos recordar todos os dias. Nós dizemos isso em português, dizemos que o Natal é quando um homem quiser, o Natal é todos os dias, mas isto não é verdade. Eu sei que todos os dias tu não andas a oferecer prendas às pessoas, ainda que todos os dias tu gostarias de receber prendas. Se calhar nesse sentido que a gente diz que o Natal é todos os dias, que é para ver se alguém acorda e nos oferece alguma coisa. A dificuldade é nós fazermos isso aos outros. E o Natal é extraordinário por causa de nos fazer pensar naquilo que é a essência da fé cristã. Jesus Cristo. Todos nós sabemos que é muito pouco provável que Jesus tenha nascido a 25 de dezembro. A Bíblia não diz o dia, essa é mais uma daquelas perguntas que o pastor de certeza vai fazer logo à tarde. Qual é o dia de Natal? Nós não sabemos. A Bíblia dá algumas referências, dá algumas épocas, e já agora, para desiludir alguns, provavelmente o Natal foi perto de maio ou junho. Porque era quando os pastores estavam no campo e não necessariamente nesta altura de frio. Mas o importante, para mim pessoalmente, não faz muita diferença nós celebrarmos o dia 25. Talvez porque eu nasci a 30 de julho e no meu bilhete de identidade eu tenho 15 de agosto. Então, para mim, não faz muita diferença se Jesus nasceu em maio e celebramos, eu acho que Maria e José, como foram a Belém, esqueceram-se de fazer o registro e só registaram a 25 de dezembro, como o meu pai fez comigo, e então eu nasci a 15 de agosto. E o mais triste disto é que eu só dei conta quando tinha 18 anos de idade. Quando fui dar o nome para a tropa, cheguei lá e eu disse: você faz anos a um feriado. Eu disse: não faço anos a feriado nenhum. Então não faz a 15 de agosto. Eu não. Ele mostrou o meu bilhete de identidade e eu apanhei uma grande desilusão, porque eu pensava que tinha nascido a 30 de julho. Fui conferir, obviamente, com os meus pais. E afinal nasci mesmo a 30 de julho, era só para não pagar as multas da época. Hoje as crianças e os jovens já não sabem o que é isto, porque os bebés saem da maternidade já registados, isso é ótimo. É uma coisa extraordinária. Eu gosto imenso do Natal, porque quando eu era criança, o meu avô chaveiro, ele tinha uma prática que eu acho que é bíblica. Não sei bem para onde é que ele foi buscar aquela ideia, mas era muito interessante, porque ele chegava lá à árvore de Natal, e quem não perceber isto vai ao Google, ele colocava uma nota de 20 escudos para os netos mais novos e 3 notas de 50 que eram para os 3 netos mais velhos. Então nós estávamos todos contentes quando chegava a época de Natal, porque sabíamos que íamos ter 20 escudos. Já agora, para aqueles que não sabem que são 20 escudos, era muito dinheiro naquela altura, está bem? E a gente ficava todo entusiasmados com aquela expectativa de chegar o dia 25 e poder ir buscar a nossa nota de 20 escudos, eu que era dos mais novos na altura, e os meus irmãos buscar a nota dos 50 escudos para a época de Natal. Surpresa, nós ficámos muito cedo desiludidos com o Pai Natal, porque surpresa nossa, na madrugada 24 para 25, o pai, que não era de Natal, era só o meu pai, chegava lá e tirava as notas todas, e nós ficávamos sem as notas, só com a expectativa de que iríamos ter os 20 escudos. Mas ainda assim eu gosto do Natal. O Natal é uma boa época para nos recordar daquilo que Jesus é. E eu gosto do Natal, em particular, descrito pelo Evangelista João. Eu gosto do Natal descrito pelo Evangelista João, que foi lido já na introdução do nosso culto, porque ele tira-nos todos os artefactos que nos podem distrair do Natal. Muitas vezes nós pensamos que o Natal, e as crianças retrataram bem isso, pode ser uma série de coisas. E nós às vezes distraímos-nos com o facto do Natal. Muitas vezes nós distraímos-nos no Natal com os pastores, distraímos-nos no Natal com os magos que vieram do Oriente, e não satisfeitos porque a Bíblia não dizia quem eram, nós arranjámos os nomes para eles, o Belchior, o Baltazar, e era mais um quando, quem é que sabe esta verdade bíblica?
Cristiano Ronaldo, não é? Era o terceiro pai mago. E nós gostamos destas coisas, da estrela do Oriente, gostamos das histórias que vão dando contexto na realidade à história de Natal. Mas eu gosto da história de Natal relatada por João, porque ele faz-nos focar na pessoa de quem o Natal é. A pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo tem estes artefactos todos que para nós são tão queridos e tão estimados. Não é que tenha mal. Eu não estou a falar mal contra estas memórias. Eu gosto imenso destas coisas. Mas não posso esquecer que o Natal tem a ver com a pessoa que nasceu. Ainda que nós nos alegremos com a família, ainda que seja fantástico, coitado dos bacalhaus e dos perus nesta quadra, ainda que eu goste dessas coisas todas, ainda que eu acho que é uma ótima oportunidade para nós demonstrarmos generosidade, porque a maior parte do ano a gente não demonstra generosidade, então não tem mal nenhum oferecer presentes na época de Natal. Não caiam no consumismo de ter que comprar presentes só porque sim, não façam isso, porque isso não é pedagógico, mas é ótimo relembrarmos algumas coisas fundamentais. Ainda assim gosto imenso da forma como o evangelista João descreve o Natal. Ele começa, se tiveres Bíblia podes acompanhar, se não tiveres podes simplesmente ouvir, e ele começa por dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O evangelista João começa por nos descrever quem é a pessoa da qual nós celebramos o Natal, e eu receio que às vezes nós nos esqueçamos. Toda esta parafernália de coisas que nós fazemos, toda esta agitação que nós temos de ir às compras, de luzes, de refeições, de presentes que em si mesmo não tem mal, não nos distraia de perceber que o Natal é acerca de Deus. O Natal não é acerca da família, como a maior parte das pessoas descreve. Se formos fazer uma entrevista, e os jornalistas costumam fazer isto nesta quadra, vão para a rua e perguntar o que é o Natal para si. E se talvez te perguntassem a ti, se não viesse a este culto, talvez tu responderias como a maioria das pessoas: o Natal é a família, é esta. Não, o Natal por acaso não é a festa da família. Se há uma festa da família na Bíblia, é a Páscoa. A Páscoa é que nas Escrituras está descrita como a festa da família, em que toda a família se deveria reunir e ter uma refeição em conjunto. Isso está descrito na festa da Páscoa. A festa do Natal não é a festa da família, ainda que é óbvio, é saudável, é ótimo termos a família. A família viaja quilómetros para poder se juntar nesta quadra natalícia. Alguns de vocês eu sei que vão fazê-lo e não sintam problemas de culpa por irem ter com a família. Vão em paz com o Senhor e aproveitem imenso esta quadra natalícia. É ótimo celebrarmos o Natal com a família. Mas o Natal é acerca de Deus. É acerca do Verbo Divino que se fez carne e habitou entre nós. É acerca do Deus Eterno que pensou um plano de resgate para a humanidade e se fez homem, porque nós homens não éramos capazes de nos fixar, de objetivamente olhar para aquilo que é a essência do problema humano e para aquilo que é a essência de Deus. Por isso o evangelista João diz: no princípio era o Verbo. Eugene Peterson, um grande escritor, ele tem um livro muito interessante, cujo título é chocante, mas é muito interessante o livro. Eu já tenho recomendado na nossa escola bíblica para que as pessoas o leiam. A Maldição do Cristo Genérico. E ele tem algo extraordinário em que ele pega no Evangelho de São João, no capítulo 1, porque o Evangelho de São João é para descrever o Cristo que veio à Terra, o Deus que se fez carne, para apresentar a pessoa de Jesus Cristo como o Deus que amou o mundo de tal maneira. E o evangelista João tem esta preocupação, enquanto outros evangelhos têm outros ênfases. João tem o ênfase de apresentar Jesus como o divino que se fez humano. E o Eugene Peterson pega no Evangelho de São João, porque o evangelista começa pela frase que está descrita. Já alguém ouviu esta frase? No princípio era, lá no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o evangelista tem a preocupação de pegar nesta primeira frase icónica do livro de Gênesis e dizer: no princípio, aquele que criou os céus e a terra é o Verbo de Deus, é a Palavra de Deus, porque Deus disse haja e aconteceu, e Cristo estava na criação. Então Eugene Peterson vai descrever
pelo seu livro esta realidade do Verbo que se faz carne, habita entre nós, o Deus que é homem e que traz a salvação à humanidade através dele próprio. E ele apresenta 7 argumentos porque Jesus Cristo se apresentou como o grande eu sou. Eu não sei se muitos de nós estamos conscientes disso, mas o evangelista João apresenta 7 grandes eu sou acerca de Jesus Cristo, em que ele se afirma: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus afirma-se como o grande eu sou. E os judeus entenderam tão bem isto, porque a palavra de eu sou vem lá do livro do Êxodo. Quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz: quem é que eu devo de apresentar? Qual é o teu nome? E Deus diz: eu sou que falou contigo. E obviamente quando um judeu ouve Jesus Cristo a se declarar eu sou, eles perceberam exatamente porque Jesus dizia Yahvé. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Obviamente um judeu, quando ouvia o bom pastor, ele identificava o Salmo 23. Ele sabia exatamente de quem é que se estava a falar. Por isso, eles estavam tão conscientes dessa realidade que eles pegaram em pedras, diz lá o Evangelho de São João capítulo 6, pegaram em pedras a fim de o apedrejar. Porque eles entenderam que Jesus se fazia passar por Deus. C.S. Lewis, um grande escritor do século passado, ele dizia: há 3 respostas para a questão de quem é Jesus. Ou Jesus era um mentiroso, porque ele estava a fazer passar por Deus quando na realidade ele não era. Ou Jesus era um louco, porque ele dizia ser uma coisa que não era. Ou Jesus era efetivamente quem ele dizia ser: Deus feito carne. E obviamente neste Natal tu tens que responder a esta pergunta: quem é Jesus para ti? E o evangelista João quer exatamente escrever o seu Evangelho para que tu saibas quem é Jesus. Aliás, no capítulo 20, verso 31, ele diz exatamente isto: eu escrevi este Evangelho, relatei estas 7 características de Jesus, o grande eu sou. Eu relatei já agora estes 7 milagres que Jesus faz. Eu não sei se estamos conscientes que o Evangelho de São João relata 7 milagres à semelhança dos 7 dias da criação, para nós percebermos que o Deus que criou o universo estava entre nós. E ele no final do seu Evangelho diz: eu escrevi estas coisas. Não escrevi outras porque, obviamente, nem todo o mundo caberia para ter livros, conter livros que descrevessem o Deus eterno de eternidade em eternidade. Eu lá em minha casa tenho um quadro que já tive aqui exposto, que eu vou trazer no próximo mês, que eu fiz, e o título daquele quadro é exatamente de eternidade em eternidade. Descrever a eternidade de Deus. Porque o Deus eterno é desde sempre e para sempre. E obviamente não haveria literatura suficiente, não haveria árvores suficiente para produzir papel, nem papel reciclado suficiente para descrever tudo o que o Deus eterno fez, desde o início de todas as coisas até ao fim, se é que há algum fim na eternidade. Por isso, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Uma das coisas que Jesus se apresenta no grande eu sou, no Evangelho de São João no capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos de nós temos uma existência, mas poucos de nós temos vida. Muitos de nós existimos, mas muitos de nós nem sabemos porque é que existimos. Não sabemos o que andamos cá a fazer. Aliás, estas são as perguntas, e deve ser porque eu já cheguei à meia-idade, que eu começo a tentar encontrar as respostas para estas grandes questões da vida. O que é que eu ando cá a fazer? A minha vida tem significado? Significa alguma coisa aquilo que eu estou a fazer? Ou nós existimos simplesmente para estudar, ganhar dinheiro, ter uma casa, uma família, eventualmente, na expectativa de que corra bem, e depois lá partiremos e fechou-se mais um ciclo? A Bíblia diz que Jesus era aquele que Ele próprio é a encarnação da vida. Nele estava a vida. Ele é a vida. E Ele é a luz dos homens.
Ele pode nos dar um rumo, Ele pode nos dar um propósito, Ele pode nos dar um significado. Ele quer nos dar esse propósito. Ele é aquele que veio para os que eram seus, diz o texto bíblico um pouco mais à frente. A luz resplandece nas trevas, verso 5, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Esta é a razão de ser do Evangelho de São João. Crês tu em Cristo? Quem é Cristo para ti? Neste Natal, eu gostaria de te incomodar com esta pergunta. Nós vivemos num contexto cristão, no nosso país. O que tem as suas vantagens e desvantagens. Habituamos-nos tanto a viver neste contexto cristão que nós pensamos que ser cristão transmite-se geneticamente. Eu quero-te dizer que eu sei que é uma má notícia por um lado, mas eu quero-te deixar depois no final desta reflexão com as boas notícias, mas eu quero dizer que Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Portanto, não há netos de Deus. Há alguém que nasce porque o meu pai era cristão, logo eu sou cristão. Não existe isto. As Escrituras e este texto que nós estamos a ler, no final, ele vai dizer, mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então, o cristianismo tem vantagens e desvantagens. Eu creio que a nossa sociedade, pelas situações que estamos a viver neste momento na nossa Europa, está-nos a fazer questionar a nossa fé. Estão a acontecer situações que nós pensávamos impensáveis acontecerem, se calhar há 4 ou 5 anos atrás. Estamos, obviamente, a receber imensa gente com outro tipo de fé, com outro tipo de postura religiosa, que estão a confrontar-nos com a nossa fé. Havia um secularismo na nossa Europa confortável. Afinal de contas, os cristãos não fazem muitas ondas, nós podíamos dizer mal dos cristãos, porque eles não andam a pôr bombas por aí, quando a gente diz mal do cristianismo. Eles não andam a atormentar ninguém, nem a praticar terrorismo, se nós ofendermos a Jesus Cristo. Mas há um outro grupo religioso que não lida da mesma forma que os cristãos. E nós começamos a questionar. Será que afinal o cristianismo é assim tão mau como o secularismo dizia? E isso tem sido positivo, porque tem feito as pessoas pensarem acerca da nossa fé. Nós estamos a assistir neste momento a convulsões em Paris que talvez nós pensaríamos que seriam impensáveis acontecer há 1 ano atrás ou 2. Assistimos a atentados terroristas em cada parte da Europa em que as forças policiais estão constantemente em alerta. Coisas que eram estranhas para nós. A população europeia está a mudar-se a uma velocidade enorme, onde a cultura vigente já não é tanto o cristianismo, porque aqueles que são filhos de cristãos acharam que os valores cristãos são bons, porque eu acho que todos nós, mesmo aqueles que são ateus, acreditam que a honestidade é uma boa coisa. Essencialmente, se tiver a ver comigo e alguém for desonesto para comigo. Eu ser desonesto para com os outros já é um valor que eu tenho mais dificuldade em dizer que é errado. Eu acho só que é errado quando os outros são desonestos para comigo. Porque se eu tiver que dizer uma pequena mentira, aliás, nós até arranjamos para nós próprios esta ideia de que há mentiras brancas, não é? Mentiras, isto é uma mentira racista, obviamente. Nós acabamos por arranjar desculpas para poder justificar os nossos erros. Mas nós não somos muito egoístas, nós não somos assim. Nós queremos na honestidade como uma boa coisa. Nós não somos egoístas. Nós achamos que o egoísmo é um valor errado. Mas já agora eu sei que ninguém aqui nesta sala é egoísta, mas foi interessante a selfie que as crianças nos demonstraram. E o John Maxwell, a certa altura, usando esta reflexão, ele diz: nós não somos egoístas, mas quando há uma fotografia de grupo, para quem tu procuras? Se tu estiveres nesse grupo, tiras uma fotografia de grupo, qual é a primeira pessoa que tu vais à procura na fotografia? Mas nós não somos egoístas. E aliás, não somos egoístas de tal forma que aquela fotografia passa a ser boa ou má, conforme eu estou naquela fotografia. Se eu fiquei mal, aquela fotografia não presta. E isto em inglês, o trocadilho funciona melhor, porque a ideia de selfish e selfish é mais parecido. A selfie e a selfish são um trocadilho que dá para fazer em português, não funciona. Mas nós até inventámos, como ninguém consegue tirar o meu lado mais belo, eu acabo por tirar a mim mesmo. E hoje o Facebook, o Instagram, o WhatsApp está cheio de fotos de mim mesmo, porque ninguém apanha o meu lado mais bonito. Mas nós não somos egoístas. Talvez por isso Jesus nasceu, para nos mostrar a luz.
Porque nós só percebemos algumas coisas a nosso respeito quando nós somos colocados debaixo da luz. É interessante, eu vinha com a minha esposa na sexta-feira, depois do grupo familiar, e estava algumas zonas sem muita iluminação. E eu estava a dizer, é interessante que até fisicamente, onde há luz, há menos criminalidade. É interessante isto. Os bairros mais problemáticos, uma das medidas para ajudar a reduzir a criminalidade é colocar postos de luz. Porque onde há luz, há menos criminalidade. Se alguém é assaltado, uma das primeiras coisas, se alguém recebe um assalto em casa, uma das primeiras coisas que a pessoa faz é montar aqueles holofotes que acendem automaticamente. Porque a luz afugenta a criminalidade. E a Bíblia diz que Jesus é a luz. Ele veio para afugentar o pecado. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o conheceram, os seus não o receberam, os seus não entenderam aquilo que era a sua missão. Isso é o que nos diz o verso 10. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele. É deste Cristo que eu quero vos trazer à memória. Nós estamos a celebrar o Natal do Deus que criou o mundo, não de um bebé só, deste ambiente natalício alegre, que é ótimo, mas eu gostaria de trazer que estamos a falar do Deus eterno, o Deus Criador. E é um mistério, sinceramente, para mim. Como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que, quando eu olho o cosmos, e eu gosto de olhar o cosmos, quando eu vejo as estrelas, quando eu vejo as galáxias, e hoje é fascinante perceber as sondas, ainda este mês que passou, a NASA está a trazer novamente fotografias da sonda que mandaram para Marte. É lindíssimo ver aquelas fotos que nós recebemos, de coisas que estão muito para além da capacidade do homem criar, do homem fazer. Quando eu penso que este Deus Todo-Poderoso se tornou carne, e não foi uma carne qualquer. Deus poderia ter chegado à humanidade um adulto feito. Tipo o Exterminador Implacável. Eles chegam adultos, musculados. Cristo podia ter vindo assim, para assustar as pessoas. Mas Cristo não veio para assustar ninguém. Deus não é esse. Nós quando criamos os deuses à nossa imagem e à nossa semelhança, criamos deuses musculados. Não é? Isto é uma imagem que nós temos. O Hércules, o Deus do Olimpo, o Deus grego, o Deus romano, os deuses que nós fabricamos são deuses cheios de músculos, cheios de poder, capazes de esmagar os inimigos. O nosso Deus veio como um bebê. Vulnerável. Dependente. Incrível. Que Deus teria esta brilhante ideia? Se não um Deus que tivesse um amor profundo por nós. Se Ele se apresentasse com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, Ele teria estarrecido o mundo e o mundo teria ficado atormentado por Deus. Ainda hoje Deus não quer forçar ninguém. 2000 anos se passaram e Ele continua com paciência a esperar por ti. E muitos de nós achamos que somos tão importantes que este Deus que nasceu há 2000 anos ainda lhe posso obrigar a fazer umas quantas coisas. E quando Ele não faz, eu fico zangado com Ele, porque eu acho que tenho o direito. Ele estava no mundo. O mundo que o recebeu foi feito por Ele, mas não o conheceu. Nós no próximo mês de janeiro vamos estar a falar acerca de Deus. Vamos ter todos os dias, desde o dia 1 até o dia 30, das 7 às 8 da tarde, segunda à sexta-feira, ao sábado às 5 e ao domingo em cada igreja que nós temos aqui à volta de Lisboa. Aqui em Lisboa às 11, no Forte da Casa às 5 e às 5h30 na Sobreda. Nós vamos ter todos os dias um tempo para olhar para Deus. Chamamos a isso os 30 dias de adoração, porque queremos concentrar a nossa visão em Deus. Porque eu creio que muitos comportamentos que nós temos hoje é porque nós desconhecemos quem Deus é. Se eu tivesse a compreensão do Deus eterno, o Deus que te ama profundamente, o Deus que tem um plano para a tua vida, um significado profundo para aquilo que tu andas a fazer e que tu nem entendes. Mas Deus tem esse amor tão profundo por ti que Ele se fez um ser humano vulnerável, pequeno, tão fácil de maltratar, que Herodes pensou que poderia matar. E Ele passou por isso tudo, um processo traumático, porque Ele te ama. Mas o mundo ainda assim não o conheceu.
apesar de Deus ter feito tudo para se dar a conhecer. E este é o desafio da humanidade. Eu tenho vindo a refletir muito sobre isto no último ano, e tenho achado interessante que o desafio que Deus tinha feito para nós lá no Jardim do Éden, fazendo esta ligação como o Gene Peterson tem feito, o desafio que Deus tinha feito para o homem, para Adão e Eva, era que ele conhecesse a Deus. E Deus colocou um desafio ao homem, que era: tu tens a oportunidade de me conhecer, e eu vou deixar aqui a oportunidade para tu tomares conhecimento do bem e do mal. E deixou lá uma árvore plantada, para que o homem tivesse a oportunidade de escolha. Deus nunca quis forçar ninguém a nada. Ainda hoje Ele não força ninguém a se tornar seu filho. É livre escolha, voluntária, sem manipulação. Deus não manipula ninguém. Quem manipula são os ditadores. E Deus não é um ditador. Deus é um gentleman, se é que eu posso usar esta expressão tão redutora, porque Ele é muito mais do que um gentleman. Deus não quer forçar ninguém a um relacionamento com Ele. E por isso Ele, Adão e Eva, deixou a oportunidade de escolher entre querer conhecer a Deus ou querer pegar no fruto do conhecimento do bem e do mal. E infelizmente muitos de nós queremos ser os juízes de nós próprios, e por isso queremos ter muita convicção do que é certo e errado. E Adão e Eva foi buscar o que era certo e errado. E tomou do conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E desde lá até então, todos nós nos temos tornado juízes de nós próprios e juízes dos outros. É por isso, creio eu, que no livro do Apocalipse, no final, Deus vai julgar toda a humanidade pelo bem e pelo mal que fez. Porque nós optamos, em detrimento do conhecimento de Deus, optamos pelo conhecimento do bem e do mal. E temos vivido à luz disto. E a religião tem feito tanto mal neste sentido que acha que nós podemos aprimorar aquilo que significa o bem. E então damos um código ético e moral a toda a gente. E o que Deus deseja é que nós abandonemos o conhecimento do bem e do mal e abracemos o conhecimento de Deus. É por isso que este texto nos diz: o mundo não o conheceu. Porque Deus não está à espera que tu tenhas uma lista moral correta de tudo aquilo que é certo e de tudo aquilo que é errado para impores a ti próprio e viveres escravizado, porque a lei escraviza. E nós vivemos muitas vezes escravizados. Mas Deus deseja que o mundo o conheça de tal forma que viva livre. Livre para amar. Livre para viver. E foi por isso que Jesus veio, para que nós o conhecêssemos. E continuássemos e prosseguíssemos em conhecer. Os irmãos podem desenvolver e aprofundar mais esta reflexão, ouvindo a mensagem do pastor Paulo Pedro, que ele pregou a semana passada sobre este tema. Conhecer a Deus é fundamental na nossa consciência. E o Natal é exatamente este pequeno vislumbre de podermos conhecer um pouco mais quem Deus é. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas diz o texto ainda: mas a todos quantos o receberam. E este mas é estrutural, é fundamental para uma passagem daquilo que é um Natal com pastores, magos, estrelas, coisas lindíssimas, estamos juntos com a família, alegres, para um Natal cheio de vida, com significado e propósito. Uma coisa que não é só correr atrás do vento. Mas a todos quantos o receberam, aqui temos o maior presente de todos do Natal, que é o presente da filiação. Mas a todos quantos o receberam. Obviamente a minha pergunta que sai deste texto das Escrituras é: já recebeste a Cristo? Tens um relacionamento tu com Deus, do qual tu podes dizer com certeza: eu sou filho de Deus. Não há maior segurança, não há maior bem-estar quando eu sei a minha identidade. Nós temos refletido várias vezes aqui na nossa igreja sobre isto, e eu deixo este desafio. Se eu te perguntasse como é que tu estás esta manhã, a maior parte, se for honesto, vai dizer como é que se encontra: sinto-me bem, sinto-me mal, sinto-me angustiado, sinto-me triste, sinto-me alegre. É fácil identificar alguns sentimentos de nós. Se eu te perguntasse quem tu és, qual é a tua identidade? Já é mais difícil esta pergunta, certamente. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-nos uma filiação, chamou-nos para ser seus filhos, mas há uma condição para nós nos tornarmos filhos de Deus, que é crermos no seu nome, percebermos quem é Jesus, quem é este bebê que lá há 2000 anos foi parar a uma estrebaria, porque nem havia lugar para ele no coração daqueles habitantes de Belém. E infelizmente 2000 anos depois continua a não haver muitas vezes lugar para ele no teu coração. E às vezes nós pegamos em Cristo e voltamos a colocá-lo na estrebaria da nossa vida.
se eu posso usar esta metáfora. Mas a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que depositam a sua fé. E porquê crer? Porquê depositar? Esta palavra crer em João é fundamental. João tem duas palavrinhas que acompanham todo o Evangelho. Uma delas é crer, outra delas é o amor. Então, se estas pequenas luzes que eu te estou a dar te entusiasmam, leia o Evangelho de São João, porque é fantástico este Evangelho. Acerca do amor de Deus pela humanidade, acerca de como é que eu posso crer, porque este Evangelho foi escrito para eu crer quem Jesus é. E Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que tem poder sobre a morte, porque Ele ressuscitou a Lázaro. Foi um dos 7 milagres que Jesus fez e relatado no Evangelho de São João. Ele acalmou a natureza, porque Ele criou a natureza. Ele pode acalmar as tempestades. Ele curou um cego que tinha nascido cego. Ele curou um paralítico que tinha nascido e andava paralítico há 38 anos. Ele transforma a água em vinho. Ele alimenta as multidões. E João relata todos estes 7 milagres para nós nos recordarmos. Este Deus que tem o poder sobre a criação, sobre a vida, sobre a cegueira, sobre a paralisia em que alguns se encontram. É o mesmo Deus que nos quer dar vida e vida plena, vida em abundância. Mas a esses que creem que Deus tem este poder, que Jesus Cristo é esse meio que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo entenderam que seria enviado à Terra para tu e eu termos vida eterna. Vida plena. Esses que creem já estão cansados de tentar e perceberam que as suas forças, as suas tentativas de tornar o mundo melhor, não conseguem traduzir as nossas boas intenções, as nossas boas ações num mundo que seja efetivamente melhor. Estava ainda ontem a falar com uma pessoa e ele dizia: eu não percebo, porque no nosso país diz-se que está melhor, diz-se que os salários estão melhores, diz-se que já saímos da crise, mas nunca vimos tantas greves como vemos nos últimos tempos. O que é que se passa? Eu não tenho explicação, isso cabe talvez aos políticos responderem a essa pergunta. Mas as nossas boas intenções, mesmo lá em casa, quando às vezes nós temos uma boa intenção para com a esposa, para com o marido, para com os filhos, dos filhos para com os pais, quantas vezes a nossa boa intenção já redundou em discussão? Eu sei que é só na minha casa que isto acontece, mas talvez isso possa ser um exemplo para a tua. Quantas vezes eu tenho uma boa intenção e eu ponho o prato num determinado sítio e vem a esposa: mas porquê que deixaste o prato aqui? Eu falo: olha, era para te levar o almoço. A intenção era boa, mas ela viu o prato no sítio errado. Ou vice-versa. Ela faz alguma coisa para mim, para o meu benefício, eu vejo outra coisa e aquilo cria uma tensão, uma discussão. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, a saber, aqueles que já entenderam que os seus melhores esforços de tornar o mundo melhor não o tornam, e Cristo pode tornar. Eu creio nisto. E porque eu creio em Jesus, eu deposito a minha confiança inteiramente nele, para resolver um problema que eu não consigo resolver, que é o meu problema do pecado. O meu problema do pecado é esta opção que Adão e Eva fizeram lá no início do Jardim do Éden, de dizer: eu quero ser o juiz de mim mesmo. O problema do pecado é eu poder dizer: eu rejeito a Deus, o conhecimento de Deus, o aprofundar a minha relação com Deus, para optar conscientemente por ser eu a ter o conhecimento do bem e do mal. E porque eu passo a ser o juiz em causa própria, eu percebo que isto é pecado, porque eu falho o alvo de representar a Cristo, de representar a Deus, porque Ele é a luz dos homens. Como eu disse, no próximo mês nós vamos estar a focar no nosso Deus, e quando nós na teologia falamos acerca de Deus, há aquilo que são os atributos de Deus transmissíveis, comunicáveis, e aqueles que são incomunicáveis. A omnipresença de Deus eu tenho tentado e não consigo. Eu peço desculpa aos irmãos, mas estava a falar com os irmãos no Forte da Casa, não é? Porque, Sr. Pastor, hoje não fazemos culto à tarde. Não, irmão. Eu, na minha omnipresença, ainda não chego lá. Vou estar na margem sul, não consigo estar no Forte da Casa. Nós, seres humanos, somos assim. Não conseguimos estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Por mais tentativas, até com estas tecnologias, né? A gente com as tecnologias, eu agora estou aqui, estou na casa de uma série de pessoas aí, através do Facebook e na internet, etc. Mas não estou na realidade. A gente bem se esforça na omnipresença, mas não chega lá.
É um daqueles atributos intransmissíveis de Deus. Por outro lado, Deus tem atributos transmissíveis para nós transmitirmos, como o amor, a fidelidade. Deus espera que tu e eu sejamos os seus representantes nesta terra do amor. Quando a igreja falha em amar, Deus não é visível nesta terra. E talvez este tenha sido o problema do século XX e do século XXI. Em que nós temos falhado em representar a imagem do Deus vivo e verdadeiro. Porque lá no Gênesis, e João faz esta colagem direta com o livro do Gênesis, Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E o homem tem feito um Deus à sua imagem, em vez de representar a imagem do Deus que o criou. Agora, Jesus espera que tu e eu sejamos luz, porque Ele é a luz do mundo. Leram isso neste capítulo 1? Ele é a luz que veio ao mundo para iluminar o homem. E Ele espera, e Ele diz a certa altura que tu e eu somos a luz do mundo. Agora, nós não temos luz própria, como Jesus. E talvez uma boa ilustração é pensar no sol e na lua. Não é? O sol brilha. E o sol brilha porquê? Porque ele tem luz própria. A lua, quando está cheia, à noite brilha. Mas todos nós, com o nosso conhecimento da astrofísica, sabemos que a lua não tem luz própria. No entanto, ela brilha. Assim somos nós. Enquanto estamos na presença de Deus, enquanto conhecemos a Cristo, nós somos a luz deste mundo, porque refletimos a luz do nosso Criador. A luz daquele que é o nosso Salvador. E este é o desejo para ti que Deus tem. Este é o propósito que Deus tem para a tua vida. Por isso, todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A sua identidade está vinculada a nós. Mas aqueles que o receberam, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas nasceram da vontade de Deus. Não tem a ver com o teu pai e a tua mãe serem cristãos. Não tem a ver com a herança familiar. Não tem a ver com os pastores desejarem que tu sejas cristão. Não tem a ver com os teus amigos te terem convidado e os teus amigos, por viverem, experimentarem a sua fé em Cristo, desejarem que tu tenhas a mesma vida que eles têm. Não funciona assim. Não depende do sangue, não depende da carne, não depende da vontade do homem. Depende de Deus agir no teu coração nesta manhã. Depende de Deus estar a agir na tua vida. E se Deus está a falar no teu coração esta manhã, eu quero te desafiar a não ficares indiferente à voz de Deus. Não aos argumentos, não à conversa, não às ideias que estão a ser veiculadas, porque provavelmente algumas das ideias que eu estou a mencionar, se calhar tu dizes, não sei se é bem assim, não sei se acho isto bem assim. Eu tive um professor uma vez que ele me dizia, eu estou a partilhar isto convosco, não quero que todos concordem comigo, mas quero que vocês saibam porque é que não concordam comigo. Se achas que aquilo que eu estou a dizer não faz muito sentido, pelo menos sabe porque é que não faz sentido na tua própria vida. Deus quer produzir em nós um novo nascimento. Jesus disse isso a Nicodemos. Era necessário ele nascer de novo, ter um novo relacionamento com Deus. Não ser um relacionamento baseado no conhecimento do bem e do mal que eu tenho, que isso cria a religião, cria o certo e o errado, cria os mandamentos, cria as regras, cria as coisas que me aprisionam. Mas um relacionamento que é baseado no conhecimento que eu tenho de Deus, no meu relacionamento com Deus. E porque eu tenho esse relacionamento com Deus, eu entendo que eu agora sou filho de Deus. E porque sou filho de Deus, eu represento a Deus nesta terra como luz que reflete a luz do meu Criador. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Cristo Jesus nós tivemos a oportunidade, o privilégio de perceber quem este Deus de amor é, de uma forma concreta e prática. Tanto é assim que o apóstolo Paulo aos Romanos diz que Jesus Cristo é este segundo Adão, este ser que foi criado à imagem de Deus. E em Adão ele fez uma opção que deixou desfigurar a imagem de Deus ao longo do percurso da história. E Cristo veio para trazer novamente esta essência do ser que Deus criou. Agora o segundo Adão, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Este Adão que veio representar a essência de Deus, se esvaziando dos seus atributos divinos, limitando-se a um tempo, ao espaço e a uma área geográfica, para poder trazer o amor de Deus a cada um de nós. E se este Natal não mexe no teu coração,
eu quero te dizer que tu estás morto e ainda não deste conta. Natal é vida, Natal é paz, Natal é amor, sem dúvida. Este amor de Deus que se transmite a cada um daqueles que creem. O meu desejo para ti neste Natal é que tu possas ter um encontro pessoal com Cristo. De tal forma que o creres no seu nome, receberes o seu nome, te transforma num seu filho, para tu refletires a imagem de Cristo nesta terra. Refletires a imagem de Cristo no teu trabalho, no trânsito, nas finanças, na forma como lidas com os teus dinheiros, na loucura dos supermercados. Como é que um filho de Deus se conduz? Como é que o representante de Deus nesta terra, aquele que é sal e luz, o aroma perfeito de Cristo, aquele que é filho de Deus e que se conduz de forma digna da vocação a que foi chamado, se conduz no meio destas circunstâncias? Se conduz quando alguém o trata mal. Se conduz quando alguém o difama. É disto que Deus espera que tu e eu, como seus filhos, façamos. Mas isto só acontecerá naqueles que nascem por ação direta de Deus. Porque não tem a ver com a vontade, nem com argumentos, nem com manipulação, nem com outros fatores. Mas tem a ver com a tua fé depositada em Cristo Jesus e dizendo, sim, eu creio. Sim, eu creio. Eu creio que eu não sou capaz. Eu creio que as minhas tentativas de fazer o bem têm redundado em mal. Eu sei que até o meu pecado muitas vezes me é manifesto. Eu penso muito mais vezes em mim do que no outro. Eu sei, eu reconheço o meu egoísmo. Eu reconheço que talvez as minhas palavras não tenham representado a imagem de Deus em mim. E porque eu não reflito o conhecimento que tenho de Deus, tenho refletido muitas vezes, imensas vezes, o conhecimento do bem e do mal. E umas vezes acerto no bem, outras vezes acerto no mal. E se calhar pesa mais até o mal do que o bem. E eu reconheço isso. E a única forma, diz as Escrituras, para eu poder me libertar disto, para que Deus me vá avaliar pelo conhecimento que eu tenho dele, é eu reconhecer que o conhecimento do bem e do mal me tem prejudicado, se chama pecado, tenho falhado o alvo, tenho errado em ser aquilo para o qual Deus me destinou a ser. E como eu não tenho representado como verdadeiramente o ser, eu tenho pecado. E se reconheces isso, eu gostaria de convidar a teres uma oração de entrega a Deus. Poderes dizer isto ao Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que este Natal eu preciso de Ti. De uma forma diferente, eu preciso nascer de novo. Eu não quero nascer por parte do sangue, por parte da carne, por parte de vontade de homem algum. Eu quero nascer porque Tu operaste este nascimento em mim. E porque eu sou Teu filho, eu quero me conduzir como Teu filho. Eu quero representar-Te bem nesta terra. Foi aqui neste lugar que Tu me colocaste. Nesta altura do ano. Nesta parte da cidade. Para que um filho de Deus, uma luz, possa brilhar neste Natal. Deus espera que isso aconteça em primeiro lugar no teu coração. Eu gostaria de ter um tempo de oração contigo. E se queres fazer uma oração simples de entrega a Deus, de reconhecimento do teu pecado, de reconhecimento daquilo que é as tuas fragilidades, da tua necessidade de um Deus que se fez carne, habitou entre nós por misericórdia e por amor. E ao manifestar esse amor com o teu coração, e tu percebeste quanto Ele te ama, eu espero que seja suficiente para tu creres nele e o receberes como teu Senhor e Salvador. Esta para mim é a quadra mais fantástica porque me faz lembrar este grande Deus que habitou entre nós. Emmanuel. Oremos. Oh Deus, eu dou-te graças porque a salvação não é baseada na manipulação humana. Não é baseada nos argumentos que nós, seres humanos, podemos trazer para a reflexão. Ainda que seja importante a nossa reflexão, ainda que seja importante a nossa conversa, o esclarecimento das dúvidas que surgem, porque, ó Deus, Tu conheces o nosso coração, sabes que somos pó, e sabes, ó Deus, que muitas vezes nós não conseguimos ver além do que vai à frente do nosso nariz. E por isso há muitas perguntas que nós fazemos. Até isso tem a ver com a imagem de Deus criada em nós. Um Deus criativo, um Deus criador, que foi colocado em nós. Eu oro a Deus para que nesta manhã, aqueles que ouviram a Tua palavra, aqueles que Tu tens nesta sala que queres que eles nasçam de novo, eles possam ter o entendimento que só o Espírito Santo pode trazer.
O entendimento do seu pecado, o entendimento que a morte e a ressurreição de Jesus são o único caminho suficiente para a nossa salvação. Aquele grande eu sou que se declarou entre nós possa estar a falar ao coração de cada um de nós, e nós queremos, ó Deus, neste Deus sobrenatural que se fez também natural, o Deus que é transcendente, que se fez imanente, o Deus que está entre nós, visível e palpável, que deixou o seu rastro na história, deixou uma marca indelével, para que todos nós pudéssemos ver, e à semelhança de Tomé, a nossa fé fosse alicerçada em algo mais concreto. Até isso te damos honra e glória, Senhor, porque tu não tinhas necessidade nenhuma de fazer isso, e por amor de cada um de nós tu o fizeste. Eu oro, ó Deus, por aqueles que aqui estão nesta sala, a ouvir a tua voz, a ouvir a tua palavra, que eles a entendam como tua voz e a tua palavra. Eu oro para que haja uma entrega, um reconhecimento e um recebimento daquele que é o menino Jesus, que se fez homem, que se sacrificou por nós. Eu oro, ó Deus, para que a tua palavra, somente a tua palavra, dê o fruto que só ela pode trazer à vida de cada um, a alegria que só ela pode trazer à vida de cada um, o propósito e o significado. Eu oro para que aqueles que já são teus filhos e têm perdido o rumo da sua vida, têm ficado tão distraídos com as luzes, com os pastores, com os anjos, com os magos, perdem o foco daquilo que é a existência, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que convoca as estrelas e elas aparecem, que mede as águas, que mede a terra, que olha para a terra e ela não pesa mais do que um grão de pó numa balança. Este Deus tão grandioso, cujos homens são como gafanhotos para Ele. Oh Deus, é tremendo poder olhar para Ti. E Te agradecemos neste Natal a Tua presença nas nossas vidas. A vida plena, a vida repleta, a vida completa que só Cristo pode trazer. Louvado sejas, Deus, no nome precioso de Cristo. Amém. Meu desejo é que tenham um ótimo Natal, um Feliz Natal, e ao celebrarem este Natal, se recordem que este menino que nasceu há 2000 anos é o Deus Todo-Poderoso que te ama profundamente e quer se relacionar contigo.